Bom, irei falar para vocês como a política era vista, tratada na Grécia Antiga. Os gregos acreditavam que o indivíduo ele é um ser político. Isso foi tratado por Aristóteles, né? Aristóteles falava que o homem ele é um ser político, dotado de logos, que é a razão, né? A capacidade de desenvolver raciocínios, de ter habilidade, de dialogar, de possuir argumentações. Então, Aristóteles, ele escreveu uma obra intitulada A Política. Nessa obra, Aristóteles define a política como o exercício do bem comum. Os gregos, eles possuíam a visão. Um aspecto importante tratado na vida em sociedade para os gregos seria a busca por uma vida boa e feliz, né? Por isso a política na Grécia Antiga era tratada como o bem comum, né? O bem para todas as pessoas. E como isso seria possível? Que seria ter uma vida boa, né? Uma vida feliz? Seria por meio do desenvolvimento da virtude, né? Aristóteles ele falava que todas as pessoas possuem uma virtude e que ao desenvolver essa virtude, então o indivíduo conseguiria encontrar a felicidade a partir disso. E o que seria a virtude? A virtude é aquilo que você nasceu para fazer, é aquilo que você faz com excelência, aquilo que você faz com facilidade e que você aquilo que você faz melhor do que qualquer outra pessoa que não possui aquela virtude para fazer aquilo. Por exemplo, uma faca. Qual seria a virtude da faca? Cortar bem. A faca ela existe para fazer isso, ela existe para cortar. Então, de acordo com a ideia de Aristóteles de virtude, uma pessoa que nasceu com a virtude para cantar, ela vai cantar melhor do que as outras pessoas que não nasceram. Então, muita gente pode fazer aula de canto, mas não vai conseguir sucesso, não vai conseguir cantar bem, como aquela pessoa que nasceu com a virtude para fazer isso. Então, dessa forma, o indivíduo só consegue atingir o seu bem, o seu propósito, a sua virtude, viver de uma forma feliz em sociedade, né? Porque ele vai estar praticando aquilo que ele nasceu para fazer. Isso só é possível em sociedade. Então, dessa forma, né, a política seria a realização do bem comum, ou seja, o bem da cidade era o maior bem que poderia ser conquistado, né, maior bem de todos. Mas dele depende o quê? Depende o bem também, o bem individual, né, onde cada pessoa estaria sendo feliz em sociedade, exercendo a sua virtude. Então, dessa forma, né, a política na Grécia Antiga era relacionada também à ética. Por quê? Porque a política ela visava o bem comum, uma vida boa e feliz. Bom, já durante a Idade Média, né, houve uma mudança dessa visão do que seria a política, né? A política, ela passou a ter um caráter, uma visão cristã, né? Porque a visão cristã ela foi predominante durante a Idade Média e continuou com a ideia, né, de busca pelo bem comum. Porém, acreditava-se que esse bem comum só poderia ser alcançado por meio da palavra revelada, ou seja, da palavra de Deus, por meio da fé. Não seria possível apenas por meio das ações humanas, né, as ações terrestres, porque muitas vezes, né, na maioria das vezes, as ações humanas não são direcionadas para esse fim, de pensar no bem de todos. Então, como isso não é possível por meio das ações humanas, né? Então, acreditava-se durante a Idade Média que só Deus poderia gerar o bem para todos. Já no Renascimento, houve um olhar diferenciado da política, né? Porque as práticas e as teorias humanas, elas no Renascimento buscaram renovar, né, a vida em sociedade. E nesse período nós temos um pensamento
Bom, isso mesmo. Com Maquiavel, a política ela perde essa característica de se pensar no bem comum e ela ganha uma nova característica, que seria a busca e a manutenção pelo poder. Então, a política ela é vista como Maquiavel como algo que possui suas próprias regras. Então, na política não vai haver ética e nem moral. Esses conceitos criados pela ética, pela moral, né? Conceitos religiosos não cabem na política. A política ela vai conter suas próprias leis, suas próprias regras a serem seguidas. Regras estas que sempre têm que estar relacionados à busca e à manutenção do poder. Tanto é que Maquiavel, né, por ter essa visão que é vista como uma visão má, egocêntrica, né, a busca pelo poder, é que o seu próprio nome, né, Maquiavel, acabou sendo utilizado como referência às pessoas más, né? Quando uma pessoa busca fazer uma maldade ou está planejando algo mal, as pessoas falam que é uma pessoa maquiavélica, né? Relacionado ao nome de Maquiavel, que foi visto, né, como uma pessoa má por ter escrevido a obra intitulada O Príncipe, onde ele fala como o príncipe deve se comportar. E aí nesse livro Maquiavel fala que se for necessário, né, para o príncipe cometer ações que vá contra o bem das pessoas, ele deve fazer, porque o que vai importar na política é o poder. E então Maquiavel ele lança, né, um questionamento interessante onde ele fala: é melhor para o príncipe ser temido do que amado. Então o que é que você acha? Para um príncipe, o governante, é melhor ele ser temido pelo povo ou é melhor ele ser amado pelo povo? De acordo com Maquiavel, é melhor para o príncipe ser temido. Por quê? Porque ao ser temido, o príncipe ele vai conseguir se manter no poder. Por quê? Porque as outras pessoas não terão coragem de enfrentar ou de armar algo contra o príncipe para derrubá-lo, porque as pessoas o temem. Já o príncipe que é amado, Maquiavel vai falar que as pessoas pensam primeiramente em si. Então, na primeira dificuldade que o povo enfrentar, irão se esquecer desse amor que tem pelo príncipe. Então, na primeira dificuldade, irão virar as costas para o príncipe e irão querer derrubá-lo para colocar outro no poder que atenda à vontade deles. Então, de acordo com Maquiavel, o ser humano ele só pensa nos seus próprios interesses. Por isso que é importante para o príncipe buscar ser temido ao invés de ser amado, porque ao enfrentar dificuldades, as pessoas não estariam do seu lado, né, pelo amor que possui pelo príncipe, e sim elas iriam pensar nos seus interesses de conseguir se livrar daquela dificuldade que está passando e iriam fazer o que for preciso, né, para conseguir melhorar sua situação, mesmo que tivesse que agir contra o príncipe e derrubá-lo, retirá-lo do poder. Então, de acordo com Maquiavel, é válido para o príncipe cometer ações que são consideradas imorais ou criminosas, né? Até mesmo matar uma pessoa, se necessário for, né, fazer isso para se manter no poder. Se para estar ali no poder ele precisar matar alguém, o príncipe deve sim fazer isso. Então Maquiavel vai falar sobre a questão da virtude e do destino, né? O que seria a virtude e o destino de acordo com Maquiavel. Ele fala que o príncipe ele deve buscar ser virtuoso. E o que é ser virtuoso para Maquiavel? O príncipe virtuoso seria aquele que está sempre
preparado para as oportunidades que o destino lhe lançar. Então, de acordo com Maquiavel, o destino, que também é chamado por ele de fortuna, não é algo que se pode controlar. Então, quando você menos espera, surge ali aquela oportunidade. Porém, o príncipe virtuoso é aquele que sempre vai estar preparado. Na hora que surge a oportunidade, ele vai estar preparado para agarrar essa oportunidade com unhas e dentes. Não vai deixar essa oportunidade passar. Então, isso é ser virtuoso na visão de Maquiavel. Ou seja, o príncipe virtuoso, ele sabe antecipar, prever os acontecimentos e interferir neles, ao seu favor. Então, existem controvérsias em relação a Maquiavel. Alguns falam, tem essa visão de que Maquiavel era uma pessoa má por falar que o poder é mais importante que tudo, que o príncipe deve fazer o que for possível, mentir, matar, para se manter no poder. Já outros falam que Maquiavel, ele apenas relatou, a política que acontecia na época, Ele apenas escreveu o que já acontecia. Então, muitos veem Maquiavel, como alguém que descrevia os acontecimentos. Porém, ele descreveu como forma de ensinamento, porque não seria bom para ele, expor que isso tudo acontecia na política, Então, ele escreveu como forma de ensinamento. Então, existem essas controvérsias, em relação ao escritor Maquiavel. Mas, de qualquer forma, ele se tornou, uma referência da política moderna, Bom, espero que tenha dado para vocês entenderem o conteúdo. Qualquer dúvida, vocês podem mandar pelo WhatsApp, tá certo? Um grande beijo e até a próxima. Tchau!